No final da década de 60, os terminais de tubos de raios catódicos se tornaram mais comuns. Mas o que é isso? São aqueles televisores antigos, né? Então você tinha ali mais ou menos aquela interfacezinha aí que nós temos. São esses dispositivos. E, paralelamente, os recursos computacionais continuavam aumentando. E os jogos eram feitos por estudantes das universidades, o preço da TV caiu e foi popularizando-se entre a sociedade. Então, logo foi possível, né, neste novo cenário, surgir o comércio desses jogos digitais. Ralph Baer construiu um protótipo muito parecido com o que nós temos hoje. Basicamente um dispositivo, né, que tem 2 controles e ele também tem um sistema que permite rodar vários games. Só uma curiosidade, esse produto foi feito em associação dele com alguns colegas que trabalhavam na Sanders Associates. E era uma empresa de fabricação de produtos militares. E esse protótipo foi feito em segredo. E a história dos jogos é dividida em gerações. A primeira delas, a característica comum que une todos os jogos, é que eles eram sem som, sem cor. E aí, para simular a cor, eles colocavam umas películas na frente da tela. E também não tinha textura, então a parte gráfica era bem rudimentar mesmo. Também não havia troca de cartuchos e o hardware e o software também eram bem simples, compatíveis à realidade da época. Nesse período, são destaques o Odyssey, o Pong e o Color TV Game. O Galaxy Games. Ele foi inspirado naquele Space War que eu mostrei anteriormente. E ele foi o primeiro videogame operado por moedas, muito parecido com aqueles sistemas de arcade. Uma curiosidade que naquela época eram 10 centavos de dólares, né, para jogar. E atraía muitos estudantes, geralmente ficavam alocados em estabelecimentos ali próximos às universidades e faziam competições, os estudantes ficavam ali naquele momento de entretenimento. Entretanto, eles custavam muito caro. Então, os levantamentos que eu fiz aqui, à época, era algo em torno de 75 mil dólares, o que inviabilizou comercializar grandemente esse tipo de produto. E o primeiro jogo que foi comercialmente lançado e disponibilizado foi esse chamado Computer Space, muito parecido com o anterior, no sentido de estar inspirado também no Space War. Ele foi criado por Noah Bushnell. E é interessante informar que ele trabalhava num parque de diversões, então viu ali um nicho, né, uma oportunidade de inserir esses dispositivos lá. E o hardware dele foi construído pelo próprio inventor, só que ele não foi para frente, assim, foi um fracasso na verdade, porque o jogo ele apresentava várias páginas de instruções e era muito complicado de se jogar. Observem, gente, olha o tanto de botão que tem aqui, certo? Ainda na década de 70, nós também vemos, né, o advento do primeiro console doméstico. Na verdade, foi o Magnavox Odyssey, e ele teve a colaboração daquele inventor, né, o Ralph Baer, e ele rodava a grande maioria dos jogos, né, então perseguição, corrida, tiro ao alvo, esporte, e ele foi um sucesso, assim, na época. Ele vendeu aproximadamente 350 mil unidades e impulsionou bastante o mercado de arcades. E ainda na década de 70, nós vamos ver o nascimento da Atari. Ela foi fundada, né, os sócios fundadores Nolan Bushnell e Alcorn. E o grande sucesso deles a princípio foi fazer uma cópia do jogo de tênis de mesa que tinha no Odyssey e eles denominaram de Pong. E uma coisa interessante é que em 1 semana e meia eles criaram todo o protótipo do jogo, soldando as peças e tal. E isso foi importante porque eles marcaram, né, uma era no sentido assim de lançar os produtos de uma forma muito corrida. Então faz as coisas ali bem rápido para entregar o produto ao mercado. Então aqui é um protótipo do dispositivo e o jogo, a interfacezinha do jogo. Observem que a gente tem aqui os jogadores, né, que ficam representando por essas raquetezinhas, a bolinha que vai fazendo a trajetória, uma rede que separa e aqui a gente já tem também a questão da pontuação. A segunda geração, conhecida como o Império do Atari, ela compreende os períodos entre 1976 a 1984. O que foi a característica dessa época?
os consoles, eles começaram a utilizar cartuchos programáveis, então vamos ser padrão aí quase para as 2 décadas seguintes, né? E aí eles queriam fazer os jogos cada vez mais rápido para entregar no mercado, e isso ia deixando as pessoas assim muito, tanto os desenvolvedores, né, muito assoberbados. E em 1975, a Atari, que funcionava só nos bares, nos arcades, resolve também para esse segmento de jogos para consoles, né, copiando ali a Magnavox. Então eles criam o Hong Kong, que foi um jogo que foi um grande sucesso. Em 77 surge o primeiro Easter Egg, uma tradução ovo de Páscoa. Em linhas gerais, eles estavam com aquela visão, né, de que os designers e desenvolvedores não eram criativos. Foi então que Warren Hobnet fez uma câmera secreta dentro do jogo, do tipo Adventure, né, que foi um precursor ali do RPG, e colocou dentro ali dessa câmera secreta o seu nome. Easter Egg, né, só foi descoberto depois que tinham ali milhares de cópias já vendidas. Activision, que ela surge, na verdade, na falta de reconhecimento e administração da Atari, que fez com que muitos funcionários se sentissem frustrados e saíssem da empresa para criar a Activision. E ela foi a primeira empresa focada no desenvolvimento de jogos terceirizados. E começa, gente, essa guerra judicial, né? Porque aí a Atari é processada pela Magnavox, que fez, afinal de contas, um jogo que era cópia, na verdade, de outro jogo, né? E aí muitas outras empresas começam a copiar o Pong. E aí a Atari resolve inovar. Então ela vai fazer coisas focadas na criatividade. E o que eles começaram a fazer? Em 74, eles lançaram ali uma ideia de lançar um novo jogo a cada mês. Isso, inclusive, criou um manifesto que não permitiu aos criadores fazer um jogo que já haviam sido feitos. Eles chamavam isso de legado de inovação. E aí, em inglês, né, Innovate or Die. Este período também marca o advento, o nascimento dos jogos portáteis, eletrônicos portáteis, né? E um exemplo é esse Mattel Electronics Football. É importante ressaltar, por exemplo, que em 78 a empresa vendia 500 mil unidades desses jogos, inclusive também na Europa. E também nesse período o Japão começa a dar os primeiros sinais aí nessa indústria de games. Em 78, por exemplo, eles criam o Space Invaders, feito pela Taito do Japão. Ele foi um sucesso incrível, ele trazia versões domésticas e ele foi o primeiro jogo arcade oficialmente licenciado. E isso foi tão importante que quadruplicou as vendas do Atari 2600. E um dos primeiros sucessos dos jogos japoneses no mercado americano. Isso marca também o surgimento, introdução e popularização de conceitos tais como vida, ganhar vida extra com a pontuação, o high score salvo na máquina, música de fundo, animação de personagens. Em 1980, marca o nascimento do Pac-Man, que foi um personagem, né, um jogo famosíssimo que nós temos, criado pela Namco. Então, o Toru Iwatani, ele estava ali com os colegas comendo uma pizza e quando viu que faltava uma fatia, eis que ele tem a ideia da personagem ali, né, do Pac-Man. E uma curiosidade, ele fez muito sucesso. E foi o primeiro jogo a ser licenciado, então a gente vai ter brinquedos, vai ter a figura deles em desenhos, desenho animado, então uma série de coisas criando um novo modelo de negócio para os jogos. Uma curiosidade também, esse foi um dos primeiros jogos a ter aquelas cutscenes, que são folgas, vamos assim dizer, né, para que o jogador possa descansar. E uma característica também que ele conseguiu atrair muito o público feminino. E aqui, gente, também a gente começa a ter os primeiros jogos que você joga e vê, Game and Watch. Então, tudo ali no mesmo dispositivo. E foi um dos primeiros hardwares da Nintendo. E uma curiosidade, uma empresa que foi fundada em 1889, fazendo cartas ali, de um baralho japonês. E aí eles começaram a entrar nesse mercado aí de jogos, né, eletrônicos. E ele era um dispositivo portátil extremamente popular. O ano de 81 também traz aí para nós o nascimento do Donkey Kong. Ficou muito popularizado depois com os irmãos Mario, né? Mas a ideia, o que era o enredo? Donkey Kong, na verdade, era um
gorila teimoso, essa foi a expressão que eles quiseram utilizar aqui, certo? Sequestra uma mulher chamada Pauline, se tornando inimigo do Jumpman, que depois se tornaria o Mario. O objetivo do jogador é se desviar, pulando os obstáculos que vêm em direção ao Jumpman, que é um personagem controlável, até chegar ao Donkey Kong e derrotá-lo. E aí, uma característica também que eu acho bem interessante, aqui a gente já vai vendo que já está mais coloridinho, né, e tal, mas a roupa dele tinha que ter, eles pensaram, né, uma coisa bem colorida para chamar a atenção. Nos anos 80, no início dele, estava ali a era dos jogos, ou seja, os arcades e consoles já tinham se popularizado o mundo afora. E só para a gente ter uma ideia, a receita, ou seja, o volume de dinheiro, né, que movimentava os arcades no ano de 78, era algo em torno de 388 milhões de dólares. Já em 1982, 4 anos mais tarde, já era de 7,7 bilhões de dólares. Porém, em 1983, nós vivemos o que chamamos de crash dos jogos digitais. Uma das razões é que os Estados Unidos estavam enfrentando uma forte recessão econômica, que foi devastadora para a indústria de jogos digitais. Outras possíveis causas: a saturação de mercado com videogames de segunda geração de consoles, as más decisões da equipe da Atari e a ascensão dos computadores pessoais, que fizeram que várias pessoas passassem a querer jogar mais nos PCs do que nesses consoles, até porque já estava tudo ali muito de baixa qualidade. Então, no ano de 83, marca também uma indústria muito saturada, muitas novas empresas, mas sem experiência, jogos de marketing que mal eram jogos. Aí um exemplo que nós temos é o Quaker Oats, e o período, né, de fabricação desses jogos, que antes eram de 6 meses, passaram a ser de 6 semanas de criação. E também a concorrência dos PCs, que além da qualidade parecida, né, além da interface gráfica, essas coisas, eles ainda não tinham outros recursos que os arcades ou os consoles não tinham. E o jogo do ET foi o grande exemplo desse período. Foram feitas 5 milhões de cópias. E nada mais, nada menos do que 4 milhões de cópias foram parar no aterro do lixão. E aí o público acabou perdendo a confiança nos jogos e quase todas as empresas faliram neste período. E os consoles só voltarão a aparecer novamente com a Nintendo, quando ela vier corrigindo os erros que estão vivendo o pessoal aí.